Oi, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, assim, dos bastidores, para eu chegar até aqui. E eu resolvi gravar esse vídeo de cara limpa, para você realmente conhecer quem eu sou de verdade, né? Então, assim, o que será que tá por trás de tudo isso que eu falo, né? Da onde que vem essa... Quem era eu antes de começar com essa história de autocura, de... Cara, eu sempre fui uma adolescente questionadora, extremamente questionadora. Ah, mas isso não pode. Por que que não pode? A frase que eu mais gostava era por que não? Por que não foi uma frase que me motivou, me motiva até hoje. Por que não? Por que não fazer? E por conta desse meu questionamento, por conta dessa minha mania de querer entender por que as coisas eram como eram, eu sempre tive muito problema. Eu tive problema de comportamento, eu questionava muitos professores no ensino médio, então eu ia muito para a diretoria. Mas, por outro lado, sempre fui um espírito de liderança. As pessoas à minha volta se identificavam com isso. Então, eu era líder de classe, eu era representante de sala, sempre fui presidente de grêmio, sempre eles... E eu nunca me candidatava para essas vagas, mas eu sempre estava ali na boca deles como representante, como se eu fosse a voz. E quanto mais eu estava nesses lugares de destaque, mais eu queria, não era confrontar as pessoas, eu queria confrontar as estruturas, entende? Eu queria entender por que cada conteúdo era passado, por que aquele conteúdo que a gente estava tendo na sala de aula, qual que era o intuito daquilo ali? Por que aquele conteúdo e não o outro, sabe? Eu queria entender por que a gente tem que fazer essas coisas. Isso era eu lá com 14, 15 anos de idade, né? E eu já falei isso pra vocês. Aos 14 anos eu tive um episódio de... Hoje, com base nos estudos científicos, eu sei o nome disso, chama desdobramento astral, que é um descolamento do corpo astral consciente. Que isso aí é papo pra outra coisa, mas é como se a gente tivesse um sonho lúcido. Lúcido mesmo, tá, gente? E eu não gosto da palavra sonho, porque senão as pessoas falam, ah, era sonho. E não era. É uma experiência fora do corpo com a consciência. Então, eu conseguia ver o meu corpo na cama, eu estando fora. E eu não estava doente, não tive nenhum tipo de acidente, nada. Eu simplesmente dormi para acordar e quando eu fui dormir, e quando eu fui acordar, eu descolei do meu corpo e acordei só a minha consciência fora do corpo. Isso aos 14. Feito isso, depois que aconteceu isso comigo, eu fiquei ainda mais questionadora, porque aí eu vivi um negócio. E eu vivi, gente, com toda a minha consciência, com toda a minha alma, com todas as minhas emoções, com todos os meus calafrios. Eu fui para um lugar onde era completamente diferente as leis da física. Então, eu estive nesse lugar, eu toquei nesse lugar. Então, não foi um sonho, não foi coisa da minha cabeça, não foi neurose, não foi nada. E eu só queria entender. Então, essa curiosidade minha era, ao mesmo tempo, um motor que me colocava para frente, mas era, ao mesmo tempo, um causador de problemas na minha vida. Porque tudo que é questionado é repelido. Então, eu era sempre a exclusa dos rolês, eu era sempre a taxada, a julgada. Então eu sofria muito, ao mesmo tempo, essa exclusão de não me encaixar, de não aceitar as coisas do porquê, porque sim, e acabou. Não, por que eu não vou? Por que não? Por que não? Como assim? Eu queria entender realmente o que sustenta as estruturas por trás. Eu queria entender quem que inventava as palavras. Quem que inventou a palavra cadeira? Quem que foi a pessoa que pôs o nome de cadeira? Cadeira vem da onde? Mas quem que foi essa primeira pessoa? Então, sempre fui esta pessoa questionadora. E sempre tive muitos problemas, porque isso, hoje eu tô com 46, então você imagina que 40 anos atrás, isso realmente era um problema. Era um problema para as instituições, era um problema para as escolas, era um problema para todo mundo que não queria problema. Então, eu era um problema. Até para minha família. E foi por conta disso que eu quis entender mais, que eu quis
me curar, talvez, ou provar para as pessoas que as pessoas não sabiam do que elas estavam falando. Então, na época, o que aconteceu com a minha emoção? Emocionalmente, eu, por ter esse espírito questionador, eu era muito aventureira, destemida a palavra. Então, eu não tinha medo dos enfrentamentos, das novidades, do desconhecido. Eu nunca tive medo disso. Sempre fui uma pessoa ousada de, quem vai? Eu vou. Então, por exemplo, num dos cursos que eu fiz de formação técnica de turismo, apareceu um estágio na Bahia. Tem que morar 4 meses na Bahia de graça. Quem quer ir? Putz, lá vai eu. Então, eu me jogava nessas experiências porque eu queria... Eu tinha um espírito extremamente vívido. E por que eu falo que eu tinha? Porque com o passar dos anos, eu fui perdendo um pouco disso por conta da pressão externa, do quanto que eu fui rotulada negativamente, de forma pejorativa, de que eu era louca, lá vem a doidinha. Então era totalmente, a palavra é descredibilizada. Daí eu comecei a trabalhar. E eu trabalhava com recreação na época, lá com meus 20 e poucos anos. E lá com os meus 20 e poucos anos, eu já tinha muitas crises existenciais que eu queria ressignificar. Eu queria entender as diferenças na criação da minha família, por exemplo. Por que os irmãos, a mãe trata os irmãos de forma diferente? Aí fala, não, trata igual. Não trata. Eu queria entender essas coisas, eu queria saber por que a mãe trata um de um jeito e outro de outro. E eu sofria muito, eu tinha uma relação muito conturbada com a minha mãe, de amor e ódio, assim. Então eu comecei buscando cura para a relação com a minha mãe, para ter menos conflito, para ter menos exclusão, porque sabe aquela velha história de ser a ovelha negra da família? Então, o ser ovelha negra da família era destoar do que todo mundo estava condicionado a fazer. Então, era para fazer assim, eu questionava porque tinha que ser assim. E o fato de eu questionar, eu era excluída. E o fato de eu ser excluída, eu era descredibilizada. Então, minha autoestima, ela flutuava entre, será que eu sou louca? Ou será que realmente tenho muita coisa aí que as pessoas não têm nem noção? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu entrei no universo do turismo e da recreação, que era ludicidade pura, que era magia, que era encantamento, que era realizações das pessoas. E aí eu comecei a trabalhar com um negócio, eu vou falar aqui, quem trabalha com lazer, com acampamento, vai entender, mas que chama Fogo do Conselho, que é a tal da fogueira de acampamento, onde a gente faz uma condução com o grupo, que a gente gera níveis de reflexões um pouco mais profundas. Eu, lá nos meus auges dos meus 21 anos de total imaturidade, já entrei nesse universo de reflexão em volta da fogueira, que para mim era um rito maravilhoso, que inicialmente também, como toda adolescente imatura, levei muitas vezes essas conduções para um lado de encenação. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo o que acontecia com as pessoas quando elas se abriam de verdade. E eu fui começando a perceber a potência que tinha de cura, assim, e eu via isso com as crianças, por exemplo, com os adolescentes, que a gente fazia muita viagem de formatura, as crianças trazendo situações extremamente íntimas para uma fogueira com 200 pessoas, e de chorar, e de ser abraçada pela sala inteira, e de aquilo virar uma cura, e no outro dia era outra criança, e eu comecei a falar, gente, existe um poder aqui, nesse nível de conexão que a gente está fazendo, surreal. E os anos se passaram, eu trabalhei com isso 26 anos, e fui trabalhar com outras coisas. Mas dentre tudo isso, eu comecei a estudar, e aí eu fui estudar, eu fui me formar. Eu queria entender a psique humana, eu queria entender por que o ser humano pensa como pensa, por que as pessoas se agarram, criam verdades na cabeça, porque eu queria entender a minha vida, que era uma encenação. Eu falava, gente, vocês estão encenando uma coisa. Então, essa insatisfação de sentido foi o que moveu a procurar os estudos, e aí eu comecei a estudar para entender essas coisas. Esse foi o grande marco, assim, da minha vida, né? E eu entrei, então, para fazer pedagogia, que era entender a psicologia infantil, que é o início
do desenvolvimento humano. Porque eu pensei, se eu entender a cabeça da criança, eu vou entender todo o processo até essa criança ser adulta. E aí começaram as pesquisas científicas, porque quando eu entrei dentro da pedagogia e eu acessei a psicologia infantil, eu uni a prática à teoria. Foi quando eu comecei a entender que as duas precisavam andar muito juntas. E aí eu não parei nunca mais de estudar. Esse foi um passo muito importante na minha vida. E conforme eu ia estudando, eu ia colocando etiquetas nas coisas. Eu ia colocando descrição de conceitos nas coisas que antes eram todas confusas na minha cabeça. Então, foi uma forma de eu organizar conceitos e construir uma linha de raciocínio dentro da minha cabeça que fizesse sentido. E foi muito curador isso para mim.